Oi, Laisa, essa é a nossa nona videoaula da disciplina de Ciências. Na videoaula passada, a gente começou o módulo que fala sobre a Mata Atlântica. Espero que você tenha assistido os vídeos que estavam junto com a videoaula também e que você tenha gostado. Para nós começarmos aqui o nosso conteúdo, a Pro vai deixar a resposta da página 185, né, que nós fizemos na aula passada, e também vai deixar a resposta da tarefinha de casa da página 190, ok? Aí, para nós darmos continuidade, hoje a gente vai partir da página 186, mas antes disso, vamos voltar aqui a um assunto do módulo 17, onde nós estamos fazendo um experimento, né, com a folhinha da violeta. Esse daqui foi o experimento que a Pro fez, né, e nós estamos fazendo a observação. Hoje é a primeira observação que a gente vai fazer. Já faz 7 dias, né? Isso, 7 dias que a gente cortou a folhinha e colocou ela nesse recipiente, e hoje a gente vai fazer a primeira observação depois disso. Olha só. A única coisa que aconteceu por enquanto é que o caule está bem escuro e algumas manchas saíram, tanto na folha, né, quanto no caule, ok? Então essa é a nossa observação. Esse é um procedimento que ele demora mesmo um pouco mais. Daqui a alguns dias eu vou trazer um vídeo que vai trazer passo a passo de maneira mais rápida também, mas por enquanto ele continua ali. Nós vamos continuar observando ao longo das próximas aulas, ok? Vamos lá então. Página 186, hoje a gente vai falar sobre os frutos da mata, tá? A gente já viu que a Mata Atlântica, ela é muito conhecida pela quantidade de animais e de frutos, também flores, árvores que ela tem, né? E hoje a gente vai falar especificamente dos frutos que tem nela. Então vamos lá. Na Mata Atlântica existem aproximadamente 20.000 espécies de planta e quase metade delas só existe nas suas matas, isto é, não são encontradas em outra parte do mundo. Nessa floresta há muitas árvores que produzem frutos cheirosos, saborosos quando estão maduros. Uma fruta passa por várias fases de desenvolvimento. À medida que ela vai amadurecendo, ela pode passar por grandes mudanças na cor, no sabor, que vai ficando mais adocicado, e na textura, que pode ficar mais mole, e também no cheiro. Aí temos aqui o exemplo da banana, né? O processo de amadurecimento. No começo ela é totalmente verde, depois ela vai ficando amarelada e até por fim fica bem amarelinha quando já está no ponto, né, de ser consumida. Agora olha só, atividade. As frutas ao lado podem ser encontradas na Mata Atlântica. Temos aqui goiaba, que também é do nosso costume se alimentar dela, né? Pitanga e maracujá. Agora olha só, descubra qual é a fruta observando as imagens e lendo suas características. Então nós temos aqui informações sobre essas 3 frutas e a gente tem que descobrir qual a informação é de cada fruta. Vamos ver a primeira, olha só. Os frutos geralmente são arredondados, com casca de coloração entre verde e amarela. A polpa contém sementes pretas, envolvidas por uma massa gelatinosa. Então essa fruta aqui, da letra A, está descrevendo o maracujá, né? Olha aí na foto do maracujá, sementes pretas, a sua cor, né, verde e amarela. Então tá falando do maracujá. Agora vamos descobrir a letra B. Os frutos têm coloração amarela quando maduros. A polpa pode ser branca ou vermelha e contém muitas sementes duras e pequenas. Essa é a goiaba, né? Olha ela ali, né? Ela fica verdinha, depois ela vai amarelando, né? E a sua polpa, no caso ali da foto, é vermelhinha, mas também tem a de polpa branca. E o C, que é a pitanga, né? A última que falta. Os frutos são arredondados, com coloração vermelha quando estão maduros. Na polpa existe uma única semente de coloração esverdeada, ok? Então essas aqui são as frutas que a nossa apostila trouxe e que fazem parte da Mata Atlântica, tá?
Olha só, Laisa, quero lembrar também que quando a gente estudou a floresta amazônica, a gente aprendeu que alguns tipos de animais, né, ao espalhar as sementes pela floresta, eles auxiliaram, né, na reprodução das plantas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, lendo aqui a página 187. Vai voltar a falar sobre esses animais e a parceria deles com as sementes. Vamos lá então? Olha só, vamos começar aqui a leitura da página 87, lembrando que nós temos algumas fotinhos aqui, daqui a pouco eu vou voltar nelas. Uma parceria entre animais e plantas. Então, como a Pro já falou, no módulo, né, anterior da floresta amazônica, a gente já viu lá alguns exemplos, né, que era, por exemplo, o peixe tambaqui, né, que a gente viu que ele se alimentava de sementes na época da cheia, e depois ele mudava de lugar e através das suas fezes essas sementes iam se espalhando, né? Aqui agora a gente vai ver que isso também acontece na Mata Atlântica. Olha só, muitas espécies de árvores da Mata Atlântica produzem frutos e servem de alimento para animais, né? Como algumas espécies de aves, macacos, morcego, entre outros. Então a gente já sabe que a maioria desses animais se alimenta dos frutos das árvores, né? Os animais, eles são atraídos por frutos maduros, pois esses são mais coloridos, suculentos e cheirosos, né? Os animais que se alimentam de frutos são chamados de frugívoros, certo? Todo animal que se alimenta de fruto da árvore, ele tem essa classificação, então, frugívoros. Alguns animais comem algumas sementes e enterram as que sobram. As que foram consumidas por eles, as que não foram consumidas por eles e foram enterradas, elas germinam e originam então novas plantas. A cutia e o esquilo são exemplos de animais que fazem isso. Então olha só, a cutia e o esquilo. A cutia ela mede cerca de 57 centímetros de comprimento e o esquilo mede entre 23 e 30 centímetros de comprimento. Algumas espécies de morcego alimentam-se de frutos e das sementes desses frutos. Como essas sementes não são digeridas pelo animal, elas são eliminadas com as fezes e acabam sendo espalhadas pelo meio ambiente e assim pode germinar em outro local, igual com o peixe tambaqui. Aqui está escrito, tem uma fotinho de um morcego e está escrito: a participação dos morcegos frugívoros é importante para a dispersão das sementes, ok? Então, olha só, com fortes dentes afiados, ele é capaz de esmagar as grossas cascas de frutos e sementes das árvores de que se alimenta. A alimentação, né, auxilia na dispersação das sementes e vai ajudando, então, no processo, né? Os animais, então, frugívoros são todos aqueles, né, que se alimentam dos frutos das árvores, ok? Junto com essa videoaula também, a Pro separou um vídeo que mostra um esquilinho, né? Ele está se alimentando do coquinho de uma árvore, para você ver a imagem dele, e também que fala um pouquinho sobre os morcegos frugívoros. E aí você vai poder ver a carinha dele no vídeo também, tá? A gente vai finalizar agora fazendo a atividade da página 188, onde a gente só vai conversar, não precisa fazer o registro, tá? Olha só, agora responda, depois disso que a gente conversou, né? Como os animais frugívoros são atraídos para as árvores frutíferas? Então a gente acabou de ler aqui que por meio de frutos maduros, né, que podem ser mais atrativos por causa da sua cor e cheiro. Então, se o fruto estiver verde, não estiver no ponto de comer, não vai atrair eles. Mas se estiver maduro, como a gente gosta de comer ele também, eles vão ser atraídos então pela cor e pelo cheiro. Letra B. Quando o animal frugívoro come um fruto e as sementes, e o que pode acontecer com essas sementes? Então a gente acabou de ler que essas sementes que ele come, elas vão sair com as fezes e assim ela pode germinar em outro local, dando origem a novas plantas, como também a gente viu na Mata
na floresta amazônica com o tambaqui, né? Na época de cheia ele também se alimenta e depois através das fezes elas podem germinar em outros lugares. E última pergunta, por que podemos dizer que existe uma parceria entre as plantas e os animais? Então vamos lá. O animal, ele obtém energia ao se alimentar dos frutos. E a planta pode gerar um descendente em outro local. Então, quando ele vai lá e se alimenta de um fruto, ele vai ficar forte, vai ser alimentado e vai ter mais vida, né? Porque ele vai estar sendo cuidado, se alimentando, assim como a gente. Agora, quando ele sai daquele local e ele faz as suas fezes em outro lugar, as fezes dele contêm muitas vezes a semente que vai germinar. Então, é aquela planta que ele se alimentou, vai produzir, né, outra plantinha num outro lugar, ok? Agora, a tarefinha de hoje. A tarefinha de hoje é muito legal. Tarefinha 2, página 191, essa tarefinha aqui. Olha só. No passado, há muito tempo, vários pesquisadores participaram de viagens científicas para começar a conhecer as florestas brasileiras. Alguns deles também eram artistas e, como naquela época ainda não existiam câmeras, eles faziam pinturas das plantas e dos animais encontrados. Você vai vivenciar como era o trabalho desses artistas. Para isso, observe as cores do animal frugívoro destacado e pinte-o da forma mais semelhante possível. Então aqui você tem a foto de um tucano, né? O tucano ele dispersa sementes da árvore copaíba, certo? E ele tá uma foto aqui, né? Você vai pintar o mais semelhante possível esse desenho aqui. É a única tarefinha de hoje, aí você vai poder ser um artista, como antes eles eram também, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Um beijão e até mais!